O sol da tarde entrava pelas enormes janelas da mansão dos Novais, iluminando a mesa de domingo impecavelmente arrumada. Lenira, 48 anos, ajustava os últimos detalhes da decoração enquanto tentava ignorar a tensão que crescia em seu peito. Depois de 23 anos de casamento com Augusto, ela sabia exatamente o que esperar daqueles almoços familiares. Críticas veladas, exigências impossíveis e, inevitavelmente, humilhação. Lenira, o que é isso? Copos de cristal comum para o vinho tinto? A voz de Augusto ecoou da entrada da sala de jantar. Alto, imponente, com seus 53 anos e o porte de quem comandava uma das maiores construtoras de São Paulo, ele inspecionava a mesa como um general verificando suas tropas. Achei que combinariam melhor com a decoração, respondeu ela, mantendo a voz calma. Pensou errado, como sempre. Troque por aqueles que ganhamos no aniversário de casamento. E rápido, todos chegarão em 15 minutos. As mãos de Lenira tremeram levemente enquanto ela trocava os copos. As filhas, Rebeca e Maitê, de 19 e 17 anos, trocaram olhares desconfortáveis na entrada da sala. Haviam prometido conversar com o pai sobre seu comportamento, mas sempre faltava coragem. Meninas, arrumem-se direito. Sua avó Berenice está chegando e vocês parecem que acabaram de sair da cama, ordenou Augusto sem nem olhar para elas. O interfone tocou. Berenice, mãe de Augusto, uma senhora de 75 anos elegantemente vestida, entrou acompanhada pelo motorista que carregava sua bolsa. Contra todas as expectativas de Augusto, sua mãe havia desenvolvido uma profunda afeição por Lenira ao longo dos anos, enxergando nela qualidades que o próprio filho parecia incapaz de reconhecer. Minha querida, disse Berenice, abraçando a nora com genuíno carinho. Está tudo deslumbrante, como sempre. Augusto revirou os olhos. Mãe, não a incentive. Ela quase serviu o vinho nos copos errados. Berenice lançou um olhar severo ao filho. Augusto, por favor. O almoço começou com a aparente normalidade das famílias que escondem suas fraturas sob sorrisos tensos. Lenira servia a todos com atenção, enquanto Augusto narrava suas mais recentes conquistas empresariais. Fechei o contrato com os japoneses ontem. Mais 5 edifícios comerciais no centro. Ninguém acreditava que eu conseguiria. Ele ergueu seu copo em um brinde solitário à própria genialidade. Que maravilha, filho, respondeu Berenice, embora seus olhos não demonstrassem entusiasmo. E você, Lenira, ainda perdendo tempo com aquelas aulas de contabilidade? Perguntou ele com um sorriso desdenhoso. Terminei o curso há 3 meses, Augusto. Estou fazendo especialização em gestão patrimonial agora. Gestão patrimonial? Ele riu, olhando para todos na mesa como se compartilhasse uma piada. Para quê? Para administrar o dinheiro da sua mesada? Rebeca interrompeu. Pai, a mãe está... Quieta, Rebeca, assunto de adultos. Augusto cortou. Foi então que Lenira sentiu algo mudar dentro dela. Não era raiva, nem frustração. Era uma espécie de clareza cristalina, como se finalmente enxergasse a situação de fora. 23 anos de pequenas humilhações diárias, de sonhos abandonados, de uma vida vivida nas sombras de um homem que confundia poder com valor. Na verdade, Lenira disse, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz, estou aplicando o que aprendi. Você sabia que sua mãe transferiu a administração das propriedades da família para mim há 2 anos? O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Augusto pousou o garfo, seu rosto oscilando entre descrença e fúria. Do que você está falando? Berenice pigarreou. Eu ia contar no momento certo, filho. Lenira tem feito um trabalho excepcional, gerenciando os imóveis da família. Os rendimentos aumentaram 30% sob os cuidados dela. O rosto de Augusto ficou vermelho, uma veia pulsando em sua têmpora. Isso é ridículo. Essas propriedades são parte da herança da família Novais, minha herança, que você nunca se interessou em administrar, respondeu Berenice com firmeza. Sempre disse que eram migalhas comparadas à sua construtora. Lenira mostrou interesse, estudou e está fazendo um trabalho excepcional.
Augusto bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Isso é algum tipo de conspiração? Minha própria mãe e minha esposa pelas minhas costas? Pai, interveio Maitê, a filha mais nova. A vovó só está tentando dizer... Cale a boca, rugiu Augusto. Todo mundo nessa casa parece ter esquecido quem paga as contas aqui, quem construiu tudo isso. Lenira respirou fundo. Algo dentro dela havia se quebrado. Ou talvez finalmente se fortalecido. Não era mais a jovem insegura que conheceu Augusto aos 22 anos, deslumbrada com seu mundo de luxo e poder. Era uma mulher que, silenciosamente, havia construído seu próprio caminho. As meninas não merecem ouvir isso, ela disse calmamente. Ah, agora você decide o que minhas filhas merecem ou não? Augusto levantou-se, derrubando sua cadeira. Desde quando você tem alguma autoridade nesta casa? Desde sempre, Augusto. Só você não percebia. Algo no tom dela, a tranquilidade, a ausência de medo, pareceu descontrolá-lo ainda mais. Quem você pensa que é? Berrou ele. Se não gosta do jeito que as coisas funcionam aqui, pede para sair. A sala ficou em absoluto silêncio. Rebeca e Maitê observavam a cena, paralisadas. Berenice apertava a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Lenira levantou-se lentamente, dobrando o guardanapo e o colocando ao lado do prato com delicadeza, como se executasse um ritual. Você tem razão, Augusto, disse ela. Eu deveria ter saído há muito tempo. Ela olhou para as filhas, um leve sorriso nos lábios. Meninas, vocês querem vir comigo? Sem hesitação, ambas levantaram-se e ficaram ao lado da mãe. O espanto no rosto de Augusto seria quase cômico em outra situação. Vocês não vão a lugar nenhum, ele vociferou. Esta é a casa de vocês. Não, Augusto, respondeu Lenira. Esta é a sua casa, nós teremos a nossa. Para completa surpresa de Augusto, Berenice também se levantou, apoiando-se em sua bengala. Mãe, a senhora também? Sim, filho. Talvez seja a hora de você aprender algumas lições que eu, infelizmente, falhei em ensinar. Lenira caminhou calmamente até o escritório, seguida pelas filhas e por Berenice. Do cofre embutido na parede, retirou uma pasta de couro marrom. O que é isso? Perguntou Rebeca, confusa. Nosso futuro, respondeu Lenira, abrindo a pasta para revelar escrituras de 29 propriedades. As casas de aluguel da família de seu pai, que agora estão sob minha administração. Augusto irrompeu no escritório, seu rosto contorcido de fúria. O que pensam que estão fazendo? Isso é absurdo! Ele tentou arrancar a pasta das mãos de Lenira, mas ela recuou com uma agilidade que o surpreendeu. Essas propriedades são minhas por direito. Não, não são, respondeu Berenice com voz firme. Seu pai construiu esse patrimônio e eu o herdei. Sempre foi meu direito decidir como administrá-lo. E você escolheu ela, uma mulher que não entende nada de negócios? Lenira fechou a pasta com calma, seus olhos fixos nos de Augusto. Uma mulher que estudou contabilidade enquanto você zombava, que fez especialização em gestão patrimonial enquanto você desmerecia, que transformou migalhas em um patrimônio que rende mais de 30% do que rendia sob sua administração negligente. Augusto riu, mas era um riso vazio, nervoso. Você não vai a lugar nenhum com as minhas filhas. Nossas filhas, corrigiu Lenira, e elas têm idade suficiente para decidir. Rebeca deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas determinada. Pai, não é de hoje que queremos falar com você sobre como trata a mãe, sobre como nos trata. Vocês não sabem de nada. Eu construí tudo isso, dei tudo a vocês. Você construiu um império e perdeu sua família, disse Maitê, com uma maturidade que ninguém esperava da adolescente. Você não nos deu o que realmente importava. Augusto cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Olhou para a mãe buscando algum apoio. Mãe, a senhora não pode concordar com isso. Augusto, estou tentando te salvar, respondeu Berenice. Você se tornou exatamente o tipo de homem que seu pai e eu temíamos. Orgulhoso demais para ver o que está perdendo. O celular de Lenira vibrou. Era uma mensagem de Tiago, o advogado da família que ela havia contatado secretamente nas últimas semanas.
Tudo pronto, conforme combinamos. Vamos, disse Lenira para as filhas e a sogra. O motorista nos espera. Motorista? Que motorista? Augusto bloqueou a porta. Ninguém sai desta casa. O motorista da sua mãe, que agora trabalha exclusivamente para nós, respondeu Lenira sem se abalar. E sim, vamos sair, hoje. Isso é sequestro. Vou chamar a polícia. Chame, disse Berenice. Explique a eles como sua esposa e filhas estão saindo voluntariamente de uma casa onde são humilhadas diariamente. Como eu, uma senhora de 75 anos, estou sendo sequestrada pelo motorista que me serve há décadas. Algo no olhar de Berenice fez Augusto recuar. Pela primeira vez, ele pareceu perceber que estava sozinho naquela batalha. Lenira e as meninas subiram rapidamente para pegar algumas malas já preparadas. Nos últimos meses, enquanto Augusto viajava a negócios, Lenira havia planejado cada detalhe daquela saída. Não por vingança, mas por sobrevivência emocional. No quarto principal, enquanto recolhia os últimos pertences, Lenira encontrou a foto do casamento na mesa de cabeceira. Olhou para aquela jovem de 22 anos, radiante e cheia de esperanças, ao lado do homem que acreditava ser seu príncipe encantado. Sentiu uma pontada de tristeza, não pelo casamento fracassado, mas pelo tempo perdido tentando ser alguém que agradasse Augusto. Mãe? Rebeca apareceu na porta. Estamos prontas. Lenira colocou a foto na mala. Não como lembrança de amor, mas como lembrete do que nunca mais permitiria em sua vida. Desceram as escadas para encontrar Augusto no hall de entrada, agora estranhamente calmo. Era a calmaria perigosa que Lenira conhecia bem, aquela que precedia suas piores explosões. Vocês realmente acham que podem me deixar assim? Sua voz era quase um sussurro. Que eu vou permitir isso? Não estamos pedindo sua permissão, respondeu Lenira. Estamos te informando. Eu vou destruir você, ameaçou ele dando um passo à frente. Vou deixá-la sem nada, sem um centavo, sem reputação, sem futuro. Foi Berenice quem se colocou entre o filho e a nora. Chega, Augusto, você já fez o suficiente. A senhora não entende, mãe. Ela planejou isso. Ela me enganou esse tempo todo. Não, filho, ela esperou. Esperou que você mudasse, esperou que você a valorizasse, esperou que você fosse o homem que eu e seu pai criamos para ser. E você falhou. E o carro esperava na entrada. Odilon, o motorista que servira a família Novaes por quase 30 anos, mantinha a porta aberta com uma dignidade silenciosa. Seus olhos encontraram os de Lenira, e ele assentiu respeitosamente. Um pequeno gesto que comunicava anos de testemunho silencioso do que acontecia naquela casa. Lenira! Augusto chamou quando ela estava prestes a entrar no carro. Havia um desespero em sua voz que ela nunca ouvira antes. Você não pode fazer isso comigo. Ela se virou encontrando seu olhar. Não estou fazendo nada com você, Augusto. Esta é a consequência natural das suas próprias escolhas. As meninas, ele tentou novamente, olhando para as filhas já dentro do carro. Elas precisam do pai. Sim, precisam. E quando você estiver pronto para ser o pai que elas merecem, nossas portas estarão abertas. Suas portas? Ele riu amargamente. Você acha que algumas casas de aluguel vão sustentar o estilo de vida que dei a vocês? Você não sabe nada sobre dinheiro de verdade. Lenira sorriu, não com desdém, mas com uma serenidade que desconcertou Augusto. Há muitas coisas sobre mim que você nunca se interessou em conhecer, Augusto. Isso é apenas uma delas. Berenice, já acomodada no carro, chamou o filho. Augusto, ainda não é tarde demais. Você pode escolher mudar. Ele ignorou a mãe, focando toda a sua fúria em Lenira. Eu vou recuperar tudo. Você vai voltar rastejando. Adeus, Augusto. Lenira entrou no carro e fechou a porta. Odilon dirigiu em silêncio pelos portões da mansão. No banco traseiro, Maitê chorava silenciosamente, enquanto Rebeca segurava sua mão. Berenice olhava pela janela, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação. Lenira respirava profundamente, sentindo o peso de 2 décadas começando a se dissipar. Para onde, senhora?
Perguntou Odilon, olhando pelo retrovisor. Para o endereço que te passei, Odilon. Está tudo pronto. O tudo ao qual Lenira se referia era um apartamento elegante, mas confortável no bairro de Pinheiros, que ela havia comprado secretamente meses antes, usando parte dos rendimentos das propriedades que administrava. Não era tão luxuoso quanto a mansão dos Novais, mas tinha algo muito mais valioso: paz. Quando chegaram, foram recebidos por Tiago, o jovem advogado que Lenira havia contratado para garantir que tudo estivesse legalmente protegido. Está tudo conforme planejamos, dona Lenira, ele informou enquanto as conduzia pelo apartamento. As transferências foram concluídas e os documentos estão seguros. Obrigada, Tiago. Não sei como te agradecer por toda a discrição. Foi um prazer ajudá-la. Seu plano foi brilhante, se me permite dizer. As meninas exploravam o novo lar, surpresas ao descobrir que seus quartos já estavam parcialmente montados, com objetos pessoais que Lenira havia discretamente transferido ao longo dos meses. Mãe, você planejou isso há quanto tempo? Perguntou Rebeca, admirada. Desde que percebi que seu pai nunca mudaria, que nós merecíamos melhor. Berenice observava tudo com um misto de admiração e remorso. Eu deveria ter interferido antes, Lenira. Deveria ter protegido você e as meninas. Você está fazendo isso agora, Berenice, é o que importa. Naquela noite, sentadas na sala de estar do novo apartamento, as 4 mulheres compartilharam uma refeição simples, mas regada a uma sensação de liberdade que nenhuma delas experimentava há anos. Não havia tensão no ar, nem medo de uma explosão súbita, nem a necessidade de medir cada palavra. O telefone de Lenira tocou incessantemente, Augusto alternando entre súplicas e ameaças. Ela silenciou o aparelho e o guardou. Ele vai tentar de tudo, disse Berenice. Conheço meu filho. Estamos preparadas, respondeu Lenira, abrindo um notebook. Na tela, uma planilha detalhada mostrava não apenas as 29 propriedades sob sua administração, mas também investimentos diversificados que ela havia feito ao longo dos anos. Enquanto Augusto construía prédios, eu construía nossa segurança. E as propriedades são mesmo suas? Perguntou Maitê, ainda tentando entender a magnitude da situação. São da vovó, explicou Lenira. Ela me confiou a administração há 2 anos, quando percebeu como seu pai negligenciava o patrimônio da família. Mas legalmente só poderei transferi-las para vocês quando completarem 25 anos, conforme o acordo que fizemos. O sol nascia em São Paulo quando o telefone de Lenira tocou novamente. Desta vez, não era Augusto, mas Dora, a secretária dele há mais de 15 anos. Dona Lenira? Desculpe ligar tão cedo, mas... A voz de Dora tremia. O senhor Augusto está complicado. Ele demitiu 3 gerentes ontem, gritou com todo mundo e agora está ameaçando vender a empresa. Lenira suspirou. Conhecia bem aqueles comportamentos. Era o Augusto descontrolado, incapaz de lidar com situações que não podia manipular. Sinto muito, Dora, mas não posso ajudar. Não mais. Entendo, senhora. Todos estamos preocupados. Nunca o vimos assim. Após desligar, Lenira encontrou Berenice na cozinha preparando café. Augusto está desmoronando na empresa, disse Lenira, aceitando a xícara que a sogra lhe oferecia. Era de se esperar, respondeu Berenice. Meu filho sempre baseou sua identidade no controle. Agora, sem isso... Não é nossa responsabilidade consertar isso, afirmou Lenira, embora uma parte dela ainda sentisse o peso de décadas como pacificadora da família. As meninas acordaram pouco depois. Era segunda-feira e Lenira havia decidido que manteriam suas rotinas normais. Rebeca com a faculdade de arquitetura e Maitê com o último ano do ensino médio. Vocês estão prontas para hoje? Perguntou Lenira enquanto tomavam café. E se encontrarmos alguém conhecido? E se perguntarem sobre o pai? A voz de Maitê revelava sua ansiedade. Vocês dizem a verdade, que estamos morando em outro lugar, que estamos bem, não precisam entrar em detalhes. Rebeca parecia mais resoluta. Não tenho vergonha do que fizemos. Se alguém perguntar,
Vou dizer que finalmente tivemos coragem de fazer o que devíamos ter feito há anos. Lenira sorriu para a filha mais velha, reconhecendo nela a força que ela própria havia demorado tanto para encontrar. Depois que as meninas saíram, Lenira e Berenice sentaram-se para planejar os próximos passos. O advogado Tiago havia alertado que Augusto provavelmente tentaria contestar judicialmente a administração das propriedades. Ele não tem base legal, explicou Berenice. Fiz tudo conforme a lei. As propriedades são minhas e tenho todo o direito de escolher quem as administra. Mesmo assim, precisamos nos preparar. Augusto tem contatos, influência, e nós temos a verdade e a justiça do nosso lado, completou Berenice, com uma determinação que surpreendeu Lenira. Já cedi demais ao meu filho, não mais. Naquela mesma tarde, chegou a primeira investida de Augusto. Um oficial de justiça com uma intimação, alegando que Lenira havia manipulado uma senhora idosa, Berenice, e sequestrado menores, as filhas, apesar de uma já ser maior de idade. Tiago foi chamado imediatamente. Após ler o documento, ele sorriu. Isso é desesperado e mal fundamentado. Dona Berenice tem plena capacidade mental, documentada por avaliações médicas recentes. As meninas podem testemunhar que vieram por vontade própria. Ele está se agarrando a qualquer coisa. O que fazemos agora? Perguntou Lenira. Respondemos dentro do prazo legal, com todos os documentos que comprovam nossas afirmações. E continuamos vivendo nossas vidas. É exatamente o que ele não espera, que sigamos em frente. Aquela noite trouxe outra surpresa. Uma mensagem de texto de Heitor, irmão mais novo de Augusto, que morava no exterior há anos, depois de um desentendimento com o próprio Augusto. Lenira soube o que aconteceu. Estava na hora. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Mando meu apoio à mamãe também. Era uma pequena validação, mas significativa. O círculo de Augusto começava a reconhecer o que ela havia suportado por tantos anos. Uma semana se passou. O apartamento em Pinheiros já começava a ganhar a personalidade de suas novas moradoras. Fotos nas paredes, livros nas estantes, pequenos objetos que contavam histórias, não de luxo ostensivo como na mansão dos Novais, mas de momentos significativos. Rebeca trouxe uma amiga da faculdade para estudar. Era a primeira vez que se sentia confortável para convidar alguém. Na casa do meu pai, sempre tinha que avisar com dias de antecedência, e ele sempre encontrava algum defeito nas minhas amigas, explicou ela para Lenira depois. E como se sentiu trazendo Clara aqui? Livre, respondeu Rebeca com um sorriso que Lenira não via há anos, como se este lugar fosse realmente nosso. Enquanto isso, Berenice havia começado a reorganizar a documentação de todas as propriedades. Como viúva de um construtor visionário, ela herdara 29 imóveis espalhados por bairros valorizados de São Paulo. Propriedades que Augusto sempre considerara irrelevantes, comparadas aos empreendimentos grandiosos de sua construtora. Augusto nunca entendeu o valor da constância, comentou Berenice enquanto revisavam os contratos de aluguel. Estas casas não são glamorosas como arranha-céus, mas geraram renda consistente por décadas, sem os altos e baixos do mercado imobiliário de luxo. Lenira assentiu. Foi o que percebi quando comecei a administrá-las. Não precisavam de grandes intervenções, apenas de atenção aos detalhes. Como um casamento, observou Berenice com um olhar significativo. Na manhã do 10º dia após a saída, Lenira recebeu uma mensagem inesperada de Rogério, o contador da construtora de Augusto. Precisamos conversar urgentemente. Assunto delicado. Posso encontrá-la em local neutro? Lenira consultou Tiago, que recomendou cautela, mas não viu problema no encontro, desde que fosse em local público e com testemunhas. No café escolhido, Rogério parecia nervoso, olhando constantemente ao redor. Dona Lenira, o que vou lhe dizer pode me custar o emprego, mas minha consciência não me deixa ficar calado. Ele deslizou uma pasta pela mesa.
Dentro, documentos que mostravam irregularidades fiscais na construtora de Augusto, manobras agressivas para a redução de impostos que beiravam a ilegalidade. Por que está me mostrando isso? Porque o senhor Augusto está planejando uma manobra para transferir parte destes passivos para as propriedades que a senhora administra. Ele encontrou uma brecha nos contratos originais que permitiria vincular as dívidas da construtora ao patrimônio familiar. Lenira sentiu o estômago afundar. Ele faria isso com as propriedades da própria mãe. Com todo respeito, senhora, ele não está raciocinando claramente. Está obsessivo, falando em recuperar o que é dele a qualquer custo. Aquela noite foi de planejamento intenso. Tiago foi chamado novamente, junto com outro advogado especialista em direito tributário. A estratégia era clara: documentar tudo, proteger o patrimônio de Berenice e, se necessário, expor as irregularidades de Augusto. Não quero destruí-lo, insistiu Lenira. Só quero que nos deixe em paz. Às vezes, disse o especialista tributário, a melhor defesa é mostrar que você pode contra-atacar, mesmo que nunca pretenda fazê-lo. Enquanto os advogados trabalhavam, Maitê apareceu na porta do escritório improvisado. Mãe, posso falar com você? No quarto da filha, Lenira encontrou Maitê segurando o celular, visivelmente perturbada. Papai me ligou, disse que está arrependido, que quer nos ver. Lenira sentou-se ao lado da filha. E o que você sente sobre isso? Não sei, parte de mim quer acreditar, mas já ouvimos isso antes, não é? Sim, confirmou Lenira, muitas vezes. Ele disse que vai mudar, que percebeu seus erros. Lenira suspirou. Seu pai já disse isso em outros momentos difíceis, mas mudança verdadeira requer mais que palavras em momentos de desespero. Então não devemos vê-lo? Essa é uma decisão de vocês. Nunca impediria você ou sua irmã de ver o pai. Só peço que sejam cautelosas com suas expectativas. O encontro com Augusto foi marcado em um restaurante discreto em Moema. Tiago, o advogado, posicionou-se estrategicamente em uma mesa próxima. Augusto chegou pontualmente, algo raro. Seu aspecto denunciava noites mal dormidas, olheiras profundas, barba por fazer, roupas não tão impecáveis. Ainda assim, mantinha a postura altiva que o caracterizava. Obrigado por virem, disse, percorrendo com o olhar cada uma das mulheres. Eu cometi erros, muitos erros. Perdi a perspectiva do que realmente importa. E o que você acha que realmente importa, filho? Perguntou Berenice. Família. Vocês. Olhou para as filhas. Percebo agora quanto perdi por estar tão focado em construir um império que parece vazio sem vocês. E quanto a mim, indagou Lenira, também faço parte dessa reflexão? Sim, não fui o marido que você merecia. Tratei você como uma aquisição, não como parceira. O que você espera desta conversa, Augusto? Uma chance de mostrar que posso mudar. E as ameaças judiciais, as tentativas de manipular as propriedades da sua mãe? Augusto pareceu envergonhado. Vou retirar tudo. Foi desespero. Berenice tocou a mão do filho. Mudança verdadeira leva tempo e exige mais que palavras. Estou disposto a provar, a fazer terapia como vocês sempre sugeriram. Precisamos de tempo, respondeu Lenira, para curar, para redescobrir quem somos fora da sua sombra. Augusto assentiu, visivelmente incomodado. E enquanto isso, não posso nem ver minhas filhas? Claro que pode, mas nos nossos termos, em ambientes seguros emocionalmente, sem manipulações. O almoço transcorreu com tensão, mas também com momentos autênticos. Augusto demonstrou interesse real pelos estudos das filhas e conversou com a mãe sobre memórias de infância há muito esquecidas. Na despedida, tentou segurar a mão de Lenira. Ela permitiu o contato breve, mas recuou gentilmente. Um passo de cada vez, Augusto. Reconstruir confiança exige mais que um almoço. Entendo, respondeu ele, com incomum humildade, mas vou provar que estou mudando. No carro, Maitê demonstrava esperança, Rebeca ceticismo, e Berenice mantinha-se pensativa. Lenira observava a cidade pela janela.
Você acredita nele, mãe? Perguntou Rebeca. Acredito que ele quer acreditar em si mesmo, respondeu Lenira. E isso já é um começo. O que vier depois, só o tempo dirá.